Eu penso que a programática ela vem com um funil. Não, a programática é outra dinâmica. Vai chegar no mesmo lugar. Vai chegar no mesmo lugar. Você compra... É um processo de segmentação. Segmentação. Mas ele continua sendo intrusivo. Intrusivo. E pronto. Então, ele não tem ali um intrusivo. processo de... Ele não tem... Você acha ele intrusivo? Quando você vem na propaganda do streaming agora, ela já tem uma proposta de ser menos intrusiva, de ser mais adequada, já tem até porque ela também é paga. Tem um desconto. Então ele já tem... É um negócio mais ameno ali. Tá? Mas se você bota essa palavra intrusivo, que realmente eu também acho que é intrusivo, hoje qual é a grande vantagem da mídia OH? Da mídia de rua? É que você não pula de página, você não dá scrolling, você tá caindo da cabeça. Não, eu acho que parou de funcionar. Falei. Oi? Alô? O meu tá ok. Vamos tirar então. A gente vai agora seguir aqui. Essa é uma homenagem que a gente faz ao Padilha, que para eu tirar o. Padilha não gosta do fone, a gente não tirou. Gosta do fone, falou mal do meu headphone. Mas entendeu? Quando você fala esse negócio da intrusão... foi bom ter tirado, cara. Estava pesando minha cabeça. Eu não tô acostumado. Não. Mas fala. Você vai levar isso pra rua? Vai levar esse conceito de ser uma coisa intrusiva pra rua? Né? Imagina que você... Olha, eu não penso assim. Eu, assim, utilizando a minha cabeça de mídia, eu acho que são coisas diferentes. Porque, assim, na rua, ou você olha ou não olha. Você está na paisagem. Então, você pode ser mídia ou você pode ser paisagem. É isso. Na rua é isso. Ou é você mídia ou é você paisagem. Na mídia eletrônica, você tem a força, o impacto da mensagem audiovisual que a mídia exterior está agregando para ela agora, essa questão da mensagem visual sem o áudio. Então, você tem isso. Você tem um meio estabelecido que é justo e combinado com as pessoas, que ele é gratuito, e você tem uma prenda que é a propaganda. Então, você tem um acordo formalizado ali em torno disso, e você tem essas mídias digitais novas que ela tem a proposta de ser remunerada. Então, é a questão que eles falam que é o freemium. Esse conceito de freemium, que é ele te dá uma amostra do produto gratuito, e para você ter toda a utilidade do produto em todas as suas frentes, você tem que pagar. Então, acho que a mídia eletrônica, o YouTube, por exemplo, ele prioriza isso, ele prestigia essa possibilidade ali de você vender. Agora, ele realmente tem um alcance, o grátis dele tem um alcance tão grande, até porque ele é caro, né? Porque ele acaba virando uma máquina ali de propaganda e tal, mas eu percebo, sendo mídia, que ele não faz nenhum esforço para transformar essa combinação do conteúdo legal com a propaganda numa coisa mais harmônica. Até porque ele não tem esse controle, né? O ambiente dele é muito vasto, então ele tem que separar. Diferente do que o streaming está fazendo, que ele está fazendo essa coisa, ele está combinando ali o ambiente com o conteúdo, com a propaganda, o ambiente com a propaganda, com tipo de conteúdo, de filme, né? E a maneira de aparecer. O meu pensamento é sempre assim, legal, isso aqui pode chegar até lá, mas meu pensamento sempre é assim, está todo mundo correndo por um lado, eu começo a me perguntar, será que é isso mesmo? Porque quando a manada vai toda por um lado,
Você pode estar indo. Não, eu acho que não tem como fugir. Não, Você exatamente. acha? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, essa questão da programática é um negócio que está aí, está acontecendo e vai ter que acontecer. E ela tem dois lados. Tem um lado que é bom para um lado que é bom para outro, e, enfim. Na hora que você começa a segmentar demais, principalmente essas mídias de massa, que elas têm essa proposta de ser de massa, aí você começa a fatiar muito, de repente você tem dificuldade de vender o restante dessas fatias. Então, mas você não tem como fugir, porque se o anunciante, quem paga a conta e que tem cada vez a conta mais cara, porque ele precisa acompanhar o dia a dia, o movimento do consumidor. E na hora que esse consumidor vai abrindo esse leque de possibilidades, ele precisa estar presente nisso, a conta dele fica cada vez mais cara. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa tentar direcionar e pescar. Ele precisa pescar melhor ali dentro. Então, por isso que ele está segmentando, está usando a programática. E para segmentar mais e para tentar baratear a conta dele. E o problema, se ficar calhau para você, o problema é seu. Como é que você vai lidar com isso? O tempo que vai dizer. Como é que você vai fazer? Eu ainda entendeu? não sei como é que eu vou lidar com isso. Eu te falo, ainda estou na pragmática, tentando entender todo esse avanço, mas eu fico sempre olhando de longe. Isso aí não começa no Brasil, né? Esse negócio de programática, essa coisa não começa no Brasil, começa lá fora, desses grandes players que são os mesmos daqui. E eu acho que tem uma dinâmica também, que é a questão da escassez do produto, né? Então, quando a gente tem uma fartura muito grande, que é o que está acontecendo agora, que você pega as Avenidas Américas, da minha varanda eu vejo 3 ou 4 painéis. Um que é intrusivo demais, que eu ia até comentar com você, que o cara botou um pisca nele, que é um dos poucos que tem um pisca, que ele fica piscando, a propaganda do próprio exibidor é a mais invasiva de todas, que fica piscando lá no meu banheiro e na minha varanda. Então, assim, na minha própria varanda eu vejo 3 ou 4 painéis, porque a Avenida das Américas ela é longa assim, né? E você não tem prédio, você tem outro prédio 3 quilômetros depois, você vê os painéis ali. Então, quando você tem a fartura, você não precisa disso. Quando você começa a ter escassez, você aumenta a disputa pelo espaço e o preço. Então, acho que tem essa dinâmica também de influenciando nessa necessidade de você segmentar por dia, por horário, por tipo de público, né? Por momentos, né? que você vai utilizar. Tá? E eu acho assim, fazendo uma diferença muito grande do conceito de mídia programática no digital, que supõe uma série de questões, inclusive leilões, essa coisa toda, e esse conceito na mídia exterior, que é mais um processo de segmentação que você consegue promover ali, do que essa coisa mais radical de leilão, que eu acho que é uma etapa um pouco mais distante, entendeu? Você acha? Eu não vejo acontecer. O caminho é para esse caminho aí, né? Vai seguir o caminho que foi o digital. Ou seja, você vai estar na televisão vendo o seu Netflix, você vai ver um anúncio do Mercado Livre. Aí você vai descer no elevador, você vai ver um anúncio do Mercado Livre. Mas isso é uma falácia. Você vai para a rua, vai ver Mercado Livre. Você vai ser impactado. Mas a gente sonha com esse tipo de monitoramento 100% que nem o digital tem. Nem a galera que trabalha com... Não tem. Eu acho que tem muito. Não, eles têm muito, que aquela coisa de repetição de anúncio. Tem, mas tem até a página 3. Entendeu? Então, essa precisão, o que eu falo assim, essa precisão tão perfeita como a gente imagina, na verdade, ele tem uma precisão imperfeita, que ele fica tentando aprimorar, sabe? Mas ele não fica buscando afinidades, assim, né, cara? Você, sei lá, você pergunta assim pro Google, onde fica o campo de golfe? Você está simplesmente querendo saber onde é o campo de golfe aqui na cidade. E você imediatamente vai entrar numa categoria de afinidade. Pô, o cara pode ser um potencial consumidor de Jaguar. Aí você vai receber um anúncio de um Jaguar.
Entendeu? Você faz uma consulta de qualquer coisa, você entra em qualquer site, você permanece. Vou te contar uma história. Tava eu e minha mulher. A gente estava em Fort Lauderdale procurando uns negócios, chama Boldrier, uma cadeirinha para murinho de escalada, que a gente fez um murinho de escalada para criança lá no sítio. A gente tá procurando Boldrier. Aí entramos numa loja, uma loja bacana pra caramba, eu não vou nem saber o nome porque a gente pesquisou a beça para chegar naquela loja. E tinha um tênis, uma marca de tênis. E aquela loja, ela tinha um sistema tal que conseguiu ler o IP da minha mulher chegou, ela parou, ficou 30 segundos na frente desse tênis, não botou a mão no tênis, ela só falou, ó, que marca diferente, ó, que tênis diferente, coloridão, sabe? E saiu dali, a gente foi pro hotel, quando ela abriu o computador, qual é o anúncio que apareceu? Do tênis da marca, que nunca tinha aparecido. Mas pode ser por áudio isso também, né? Pode ser por áudio, pode ser de que eles ficam várias ouvindo, formas de né? capturar a tua atenção e tentar segmentar aquele anúncio para que você seja impactado. E aí a minha pergunta ela é filosófica, pura e simples. Ela não está vendo, para o exibidor é melhor, para o cliente é melhor, para quem que é melhor isso. Eu estou falando assim, filosófico. É isso mesmo que a gente quer? Entendeu? É uma situação que você... Cara, a gente vai para onde? Mas eu acho que você tem que botar isso num panorama, que é o seguinte, quando a gente que já tem mais experiência e já viu muitas coisas acontecerem, e você, de repente, você criou uma experiência e tem mais ou menos aquilo como instituído. E aí, quando você chega a uma novidade, essa novidade quase que ela te afronta, né? Talvez possa ser um exagero essa palavra, mas ela acaba te impactando muito. Diferente de numa galera jovem que está vendo aquilo acontecer e fica numa euforia com aquilo. Pô, isso aqui é o meu mundo, é o que eu estou vivendo. Então, assim, é a questão do tempo. Foi sempre assim. Eu acho que é sempre assim. Tudo bem que hoje em dia parece ser mais radical, mas será que na época do Einstein também não foi radical para eles que viviam naquele momento? Porque a gente fica achando que o nosso tempo é sempre mais eufórico e mais desafiador do que o tempo dos outros. Mas você não estava no tempo dos outros? Então, se a gente vê na história, né, quantas coisas aconteceram, seja a história do livro, seja a história que era proibido, sabe? Então, você tem tanta... eu acho que essa é a dinâmica da evolução nossa, da humanidade mesmo, entendeu? Uhum. Agora, realmente, a gente turbinou com uma ferramenta adicional que é eletrônica. Eu faço uma analogia que é o seguinte, eu tenho meio que... eu não consigo andar de roda gigante. Eu não consigo andar, eu fico... Para mim é over. Uma roda gigante não, montanha-russa. Ah, sim. Para mim é over aquilo, eu não consigo. Minha mulher vai, meus filhos vai, vão e eu fico no limite daquela infantil, sabe? Assim, para mim é demais. Quando assim, que é uma canequinha. Quando é o simulador, eu passo mal. Eu passo mal, dependendo do simulador. O simulador eu passo até mal. Eu não consigo nem participar, porque o simulador é a montanha-russa multiplicado eletronicamente. Então, acho que a gente está vivendo isso. A gente pegou o que já era pesado, que é o cotidiano, e turbinou eletricamente, seja para carro, seja para foguete, e seja para o pensamento agora, para o dia a dia, para o computador, essa coisa toda. Então não é fácil, não. Tem que... Às vezes que eu acho que você precisa fechar umas portinhas, entendeu? Porque se você ficar abrindo todas as frentes, todos os pensamentos, todas as portas, você não vai conseguir. Mas eu tenho muito esse panorama, entendeu? De que eu acho que assim, o que é desafiador para a gente pode ser eufórico para outra geração, que eles estão vivendo isso e estão compreendendo isso, e eu acho que é isso. Mas assim, para o Antônio José, seu amigo, Pargo, as pessoas devem estar perguntando por que o Pargo. Vou explicar o Pargo. Eu fico olhando esse Pargo aqui, comigo não deve estar entendendo. Vou explicar o Pargo, ainda vou chegar lá no Pargo. Mas o teu amigo aqui, ele fica olhando assim, pô, cara, os caras estão fazendo esse negócio, estão indo nessa direção. É isso
que eu devo fazer, é isso que eu não devo fazer. Eu, por enquanto, estou parado no mesmo lugar olhando a manada. Todo mundo só fala de programática. E quando um player desse tamanho, desse porte, que é a JCDecaux, tem uma plataforma, a Eletromídia também, Eletromídia Edge, nome super criativo, né? JCDecaux Edge, né? Criativo pra caramba. Mas você vai dar um tapa lá naquele seu servidor e você vai fazer isso. Mas eu não sei se eu quero. Isso é Não, questão, exatamente. Pô, isso é a tecnologia. Então, o conceitual para você é mais importante do que o tecnológico. O mais importante para mim é o meu cliente, cara.